Listo, Samuel. Gracias. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Muy bienvenidos a la última actividad del Foro 2020 del Fotoobservatorio. Tengo el honor de presentar a Sandra Baruki, que nos va a dar la conferencia Trayectoria de Funarte como un centro técnico dedicado a la conservación y preservación de colecciones fotográficas en Brasil. Como parte del equipo fundador del Centro de Conservación y Preservación Fotográfica CCPF de la Fundación Nacional de Arte Funarte, Sandra Baruki, donde ha trabajado desde hace 34 años, Sandra presentará la trayectoria del centro técnico dedicado a la conservación y preservación de colecciones fotográficas, destacando el papel pionero en la región a través de la política cultural, el Programa Nacional de Preservación e Investigación de la Fotografía. Como referencia nacional e internacional, este centro ha formado a cientos de estudiantes y es responsable de la formación de las primeras generaciones de conservadores de fotografía brasileños. Se explicará la metodología desarrollada, así como de los proyectos relevantes llevados a cabo a través de asociaciones institucionales, un modelo de gestión que ha hecho posible la continuidad del proyecto en el panorama cultural brasileño durante más de 3 décadas. Sandra Baruki es conservadora, restauradora fotográfica, miembro del equipo fundador del Centro de Conservación y Preservación Fotográfica de la Fundación Nacional de las Artes, Funarte, Brasil, donde trabajó desde 1986 hasta el 2020. Coordinador de la CCP Funarte de 2002 a 2020, profesora colaboradora del PPGPAT-CO Fiocruz, programa de maestría profesional en preservación y gestión del patrimonio cultural de las ciencias y la salud, Casa de Osvaldo Cruz Fiocruz. Es máster en conservación por el Commonwealth College of Arts, University of the Arts London 2001, título revalidado en 2010 por la Escuela de Bellas Artes de la UFRJ, licenciada en Arquitectura el año 1984 y en Comunicación Cinematográfica en 1990. Ha impartido conferencias y formación en conservación fotográfica en varios estados de Brasil y en diferentes países de América Latina y el Caribe, invitada por el ICOROM y otras instituciones regionales. Ha coordinado y asesorado proyectos de conservación y preservación en instituciones públicas y privadas brasileñas. Autora de artículos de referencia en el área y coordinadora de la colección Cuadernos Técnicos de Conservación y Preservación Fotográfica cuando era funcionaria de Funarte. Miembro regular del Consejo Internacional de Museos de Brasil, Comité de Conservación del ICOM, CC Comité Brasileño, Grupo de Materiales Fotográficos desde el año 2004. Y miembro del equipo central de Apoyo Online, Asociación para la Preservación del Patrimonio de las Américas, desde el año 2000. Después de esta presentación y esta semblanza, dejo con ustedes a Sandra Baruki. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Buenas noches. Yo voy a compartir mi presentación. Permiso. Aquí. Aquí. ¿Está bien, Samuel? Bien, se ve. ¿Quieres poner la pantalla completa? Sí, está bien. Yo voy a empezar. Buenas Perfecto. noches. Agradezco a invitação, especialmente a Fernando Osório e Gabriela Gonçalves Reis, coordenadora general do Foro 2022. Saludos a Samuel Salgado, a los membros permanentes do observatório e a los presentes. O tema da conferência é a trajetória de Funarte como um centro dedicado à conservação e preservação de coleções fotográficas em Brasil.
como integrante do equipo técnico fundador desde 1986 y coordinadora entre los años 2002 y 2020 de este Centro de Conservación y Preservación Fotográfica, o CCPF, como lo conocimos, de la Fundación Nacional de Artes, FUNARTE, que es una institución que perteneció al Ministerio de Cultura de Brasil. Este centro, a FUNARTE, es una institución pionera en nuestro país en diseñar e implementar una política de preservación de colecciones fotográficas. Yo creo que tengo mucho que compartir con ustedes, y esta es mi presentación sobre esta trayectoria de la institución, pero también la mía trayectoria, ya que pertenezco a este centro desde el año de 1985 como voluntaria y después como integrante del equipo, como ha presentado Samuel. Perdóname por el idioma, yo voy a intentar hablar despacio y agradezco su comprensión. Para contar un poco de esta historia, es necesario hablar de un período peculiar de la fotografía brasileña. Desde finales de la década de 1970, quando nasceu a Galeria de Fotografia e logo depois o Núcleo de Fotografia de la FUNARTE, coordenado por el fotógrafo Zeca Araújo, com Solange Zúñiga como sua assessora. Esta casa é a casa sede histórica do CCPF. Hoje nós não estamos mais acá. Desde 2010, salimos para um edifício comercial no centro de Rio de Janeiro. Uma situação muito diferente de lo que conhecíamos há 30, quase 40 anos atrás. Mas também uma situação política muito diferente, que eu vou apresentar aqui. Nos anos de 1980, a FUNARTE começava um trabalho muito importante com a criação do Instituto Nacional de Fotografia, que ha cambiado a fotografia em nosso país. E deste instituto nasce o Programa Nacional de Preservação e Investigação Fotográfica, e deste programa nasce o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica. Este núcleo foi sucedido por el Instituto Nacional de Fotografia e Foto, como hablé, que foi criado em 1984, tendo como primeiro diretor a Pedro Vasques, que está acá. Vem mi mouse, sí, ¿no? Aquí Perdón, está. Sandra, perdón, la presentación no está detenida en la primera lámina. Oh, ¿sí? Sí. ¿No pasa? No. Oh. ¿Y ahora? ¿No? No. Oh. Permiso, eu vou chamar meu suporte. Não sei o que passou. Ahí corrió, ahí estamos en la lámina 2. ¿Ah, sí? Sí, parece que va a tener que ir yendo hacia abajo, digamos. Un minuto. Seleccionando cada lámina. Es que tienes que compartirla.
Está en silencio ahora, Sandra. Vamos a hacer cada slide, entonces, ¿sí? Estás a Sí, ver el segundo, ¿no? estoy viendo el segundo, sí. Sí, sí, gracias, desculpa. No te preocupes. Eu vou começar novamente o slide 2. Este núcleo foi sucedido por el Instituto Nacional de Fotografia, de la misma Funarte, que foi criado em 1984, tendo como primeiro diretor a Pedro Vázquez, quien junto a la sua equipe apresentou uma proposta de política nacional de fotografia. A preocupação por la permanência de las coleções fotográficas brasileiras era evidenciada em este documento, permanência comprometida em relação à sua conservação. Assim que um Programa Nacional de Investigação e Preservação Fotográfica, próprio Reserve, foi concebido como uma política pública coordenada por la Funarte, instituição do governo federal, com o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica como seu braço técnico. CCPF, como lo chamamos, foi inaugurado em 1987, tendo como sede a Casa Histórica que apresentei, de princípios do século XX, em el barrio de Santa Teresa, em Rio de Janeiro, estado de Rio de Janeiro. A cooperação técnica com o IFAM, que é o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico, e o patrocínio de organismos nacionais e internacionais foram de importância extrema para o desenvolvimento do centro. A pessoa que concebeu e implementou este programa foi Solange Zúñiga, quem identificou em fines dos anos 70 e princípios dos 80 o problema, que é o precário estado de conservação das coleções brasileiras, e estabeleceu uma estratégia política. Que estratégia é a criação de um centro técnico, que expressava sua exemplaridade em sua descentralização com uma ação regional multiplicadora. O CCPF se criou com uma característica, não ter uma coleção fotográfica, sino trabalhar com coleções de outras instituições, fortalecendo equipos multidisciplinários e estruturas locais. São imagens de nossa equipe em la sede de Santa Teresa, uma primeira equipe composta por conservadores, fotógrafos, laboratorista fotográfico e químico. Essa é a primeira equipe. Vocês veem Solange à sua direita, que é nossa mentora, que foi nossa mentora. A política de preservação tinha entre seus objetivos a preservação da memória fotográfica brasileira, a formação de personal especializado em área, conhecimento da coleção existente, investigar a história da fotografia em Brasil, investigar técnicas de conservação e restauração e melhorar a tecnologia do material fotográfico em Brasil. A formação de técnicos especializados em conservação e preservação era a principal preocupação do Programa Nacional de Investigação e Conservação de Fotografia. Mira aqui, nos setores de conservação, preservação, fotografia. E agora falar da política. A proposta de uma política nacional de fotografia em foto, Instituto Nacional de Fotografia. Devido à quase inexistência de técnicos especializados em conservação e preservação, a preocupação primordial do Programa Nacional de Preservação e Investigação da Fotografia foi a formação e aperfeiçoamento dos técnicos do setor, para facilitar a democratização das informações e a capacitação técnica dos equipos locais, com o propósito de criar uma ampla rede nacional.
Este esforço de formação foi liderado pelo Centro de Conservação e beneficiou não só profissionais brasileiros, como também profissionais de outros países da América Latina, capacitando a cientos de técnicos, toda uma geração que se dedicara a trabalhar em este campo ao mesmo nível de las mais tradicionais instituições do hemisfério norte, haciendo que Brasil ingressara em uma nova era de madurez em relação aos temas de conservação e preservação de coleções fotográficas. Agora, a coordenadora é Zeridan Leão, que está... Vocês veem mi mouse, no, Samuel? Sí, estamos viendo la lámina 6. Sim, sim. Veo tu mouse. Sim, sim. Aqui está Eridan Leão, a coordenadora, que ha coordenado o 4º curso de capacitação, que foi em 1994, com a participação de 18 instituições de Brasil, Chile, Equador, Venezuela e Colômbia, que estão aí em la imagem. E outro taller em 1995, que é o taller de conservação e preservação fotográfica, realizado entre agosto e setembro, no mesmo CCPF, para 7 conservadores de Colômbia, Peru e Brasil, impartido por equipe de CCPF. A formação de profissionais especializados sempre ha sido um de nossos maiores retos. CCPF capacitou as primeiras gerações de profissionais de conservação de fotografia em Brasil, que agora trabalham em importantes instituições. Agora são 3 gerações. Já nós, que somos a primeira, estamos treinando. Eu, por exemplo, mesmo não estando em Funarte agora e estando em Fiocruz, estamos treinando uma nova geração de profissionais. Agora, a maioria vem vindo dos cursos de graduação em conservação e restauração da Universidade de Rio de Janeiro. É quadro muito distinto do que passamos no princípio de todo, quando não tínhamos os cursos de graduação ou de posgrado. Nuestro equipo, yo puedo hablar de mi trayectoria también. Nosotros nos especializamos en el extranjero, Estados Unidos y Europa, y también en Brasil, con la participación de expertos internacionales en programas de capacitación oferecidos pela Funarte. Promovemos e participamos em eventos internacionais, sempre em cooperação com outros países latino-americanos. E neste slide apresentamos a Nora Kennedy, que trabalhou em Funarte, e Peter Mustardo, que trabalhou em la Fundação Biblioteca Nacional, num transcurso de 4 meses no ano de 1989, um projeto de formação com o patrocínio de OEA. Outro grande, importante evento, que foi o princípio de todo, em função da grande necessidade de aprender e conhecer este campo, a Funarte coordenou o primeiro seminário internacional de conservação e preservação fotográfica. Neste seminário, em 1985, a Grant Homer e James Riley han venido e ministraram talleres e conferências. Em 1997, comemoramos o 10º aniversário de nosso centro técnico e hicimos o 2º Seminário Internacional de Conservação e Preservação de Fotografia. Em este 2º seminário, alguns dos temas de los talleres são técnicas de limpeza e conservação de materiais fotográficos com hongos e água, deteriorados por hongos e água, ministrado por Nora Kennedy, Grant Homer, sobre as técnicas para conservação de objetos
como daguerreótipos, especialmente daguerreótipos, Luiz Pavão, sobre conservação e identificação de negativos, e Rita Koskivirta, do Museu de Fotografia de Finlândia, sobre identificação de materiais em color. Imagens do segundo seminário, e podemos mostrar a Eridan Leão, acá, né, que com colegas de Goiânia, de Santa Catarina, Lourdes Rosseto, diretora do Museu Vitor Meirelles, aqui a Custódio, que é do Museu Amazônico, e Mayra, da Fundação Joaquim Nabuco. Luiz Príamo, Eridan, Hugo Gueis, Francisco da Costa. Grant Homer, Nora Kennedy, Luiz Pavão, Anne Cartier-Bresson, Sagrario Berti, de Venezuela, Olga Arean, de Argentina, e Luiz Pavão, de Portugal, do Estúdio Lupa, grande colaborador e amigo, e nossa maestra Solange Zúñiga, que foi a pessoa que implementou o programa. Aqui, outras iniciativas de Funarte em cooperação com outros países da América Latina e do Caribe, para promover a conservação fotográfica. Hicimos cursos em Venezuela, Cuba, Argentina, Chile e Curaçao, por iniciativas do LICRON, em Chile em 1996, Brasil em 98 e Caribe em 2003. Também recebemos Bertrand Lavedrini, pelo curso também de ICRON, Scientific Principles of Conservation. E a participação em alguns dos encontros internacionais e nacional, em um dos encontros de Berazategui, que são os Encontro Internacional e Nacional de Recuperação e Conservação da Memória Visual, impartidos durante 20 anos pela Subsecretaria de Cultura e Educação da cidade de Berazategui, Argentina, coordenados por la conservadora Olga Arean. Aqui há uma imagem do primeiro encontro, do folder do primeiro encontro de conservação e preservação fotográfica de Mercosur, que ocorreu em Buenos Aires no ano de 1996. As coleções fotográficas han sido identificadas, organizadas, higienizadas, estabilizadas, almacenadas, reproduzidas e ou duplicadas inicialmente, nos anos 80, 90, e digitalizadas em adequadas condições de conservação, graças à grande difusão de informação técnica e à sistematização de soluções, capacitações e cursos. Este é um projeto muito importante que passou em ano de 1998, que é o projeto da daguerreótipo nas coleções cariocas. Grant Homer, que estuve com nós, o segundo seminário internacional, nos ensinou como tratar esta importante coleção. Há pouco, volvimos ao Museu Histórico Nacional, eu não mais como uma servidora de Funarte, mas como uma conservadora independente, e trabalhei junto com Márcia Mello, Francisco da Costa e Edmar Gonçalves, da Fundação Casa de Rio Barbosa, todos conservadores e restauradores, eu fotógrafo e conservador de encadernações, e tratamos novamente, 23 anos depois, esta coleção, que foi inicialmente exposta em uma exposição de Paz Imperial na Praça 15 de Rio de Janeiro, que o nome era O Daguerreótipo nas Coleções Cariocas. E foi muito interessante perceber o estado de conservação que se mantinha íntegro, que foi uma grande resposta aos procedimentos adotados nos idos anos 90 do século passado. É muito importante mencionar, assim como a
associação com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que generou uma associação com a Funarte, que criou as duas instituições juntas, criaram o Centro de Conservação, o IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, preparou a Casa de Santa Teresa, ha hecho reparações e restauro de toda a casa, e Funarte entrou com equipamentos, personal e com todos os procedimentos administrativos quando começamos a trabalhar. E um dos primeiros projetos foi a cooperação técnica com a Fundação Biblioteca Nacional, através de Funarte, do programa que chamamos de ProPreserve, e o Profoto, que é o programa, o projeto da Biblioteca Nacional, projeto de preservação e conservação da coleção fotográfica da Biblioteca Nacional. Segundo Joaquim Marçal, que foi por anos o coordenador do Profoto, esta é a coleção mais significativa e abrangente de los primórdios da fotografia brasileira e estrangeira, existente em uma instituição pública no país. Trata-se da coleção Dona Teresa Cristina Maria, Patrimônio da Humanidade, do Programa Memória do Mundo da Unesco. Os desafios técnicos com limites de intervenção não foram realizados antes de 2002 por falta de conhecimento. Aguardamos em treinamento o estabelecimento de protocolos, o que foi realizado por Nora Kennedy, expert do Metropolitan Museum de New York e professora consultora internacional. Esta é a condição de conservação, estavam cerradas nesta caja, e em muito boa condição, visto que não estão aderidas a nenhum suporte, sem adesivos, e neste espaço há um microclima que contribuiu para a preservação das fotografias albuminadas, as albúminas. Nós começamos esse projeto após treinamento com Nora Kennedy, e para abertura e planificação destas fotografias, que chamamos de enrolhadas. E aí estão algumas das imagens. Esse trabalho começava em el Centro de Conservação em Santa Teresa, onde se hacía a apertura de las fotografias com vapor d'água, e depois seguia com o coordenador da Biblioteca Nacional aqui, com Nazaré Cury, nossa conservadora restauradora por muitos anos, e Jaime Spinelli, coordenador de preservação da Biblioteca Nacional de Brasil. Então, planeadas e começando a secar, estas fotografias eram colocadas, planeadas, e este conjunto seguia para a Biblioteca Nacional, onde se quedava a secar por 30 dias. E aí, depois, recebia sua proteção, um folder de poliéster e suas cajas que desenvolvidas por um projeto específico de biblioteca para o acondicionamento de seu arquivo fotográfico. Falava de IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, outro grande sócio e um importante projeto que hicimos em contrapartida à cessão da Casa Sede em Santa Teresa, que foi o tratamento dos negativos históricos, limpeza, acondicionamento, duplicação e acesso. E naquele momento, hicimos toda a duplicação, generando filmes fotográficos que depois foram digitalizados a partir deste negativo duplicata. Pero isto era o início dos anos 2000. Então, aí está as questões de como
el trabajo de diagnóstico de la colección de negativos de vidrio, los testes para identificación de las bases de fotografía, son as pruebas de difenilamina, para identificar bases de negativos flexíveis. A limpeza, com solvente, normalmente utilizamos álcool etílico e diferentes percentagens, e limpiamos especialmente o vidro. Aqui está Ana Maria Ribeiro, uma outra colaboradora do Centro de Conservação, por muitos anos. O trabalho foi, então, para uma segunda fase, que é a duplicação do material e generação de filmes negativos duplicados. Este é Tiago Barros, o fotógrafo que coordenou este trabalho. A seguir, as pruebas para comparação entre os negativos originais e os negativos de segunda geração. Ampliação fotográfica para evaluar os resultados e detalhe da ampliação fotográfica. Soluções para a guarda de los negativos em envelopes, eu não sei como se habla, mas esta solução de acondicionamento em cajas e com envelopes de 4 abas. E aqui uma segunda etapa do projeto do arquivo central do IFAM, que foi, este trabalho do arquivo central do IFAM, nós hicimos cerca de 11.000 unidades, entre negativos de vidro, negativos em acetato e nitrato. E depois 25.000 unidades de cromos, diapositivas coloridas. Numa segunda etapa, nesta primeira fase, era um patrocinador, especificamente, a Caixa Econômica Federal. E numa segunda fase, um outro patrocinador, que era o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, foram tratados os processos do patrimônio, de los edifícios protegidos, e a conservação foi feita com o diagnóstico, limpeza e acondicionamento de todos os processos. Cerca de, eu creio que 20.000 fotografias em papel. Então, estes são os dois mais importantes projetos. Biblioteca Nacional, uma coleção expressiva do século XIX, quando começamos a trabalhar com as fotografias em albúmina, e o arquivo histórico, que eu apresento do IFAM, que ilustra o trabalho com negativos de vidro, negativos de acetato e de acetato de celulose, de acetato de celulose e de nitrato de celulose. Desenvolvemos uma solução de guarda em acordo com o grupo de papel, visto que as fotografias foram protegidas juntas com os documentos em papel, porque são parte de um mesmo processo de trabalho, de cada edifício protegido por el Instituto. En el año de 1989, eu estive no Instituto de Permanência da Imagem, Image Permanence Instituto, onde aprendi a hacer os Photographic Activity Testes. E volvi a Brasil e realizamos no centro as primeiras pruebas para identificar os materiais nacionais e, a partir de los dibujos, de los desenhos planeados, começaram uma linha de produção de acondicionamento para os arquivos fotográficos, como um estándar de CCPF, que foi muito utilizado por várias instituições. Os papéis que han sido passados por pruebas e os desenhos de los envelopes, las cajas, de las proteções com estes papéis e poliéster. Isto generou um manual de acondicionamento, que eu vou apresentar depois, mais à frente.
pero foi muito difícil continuar testando esses materiais, porque não teríamos personal ou, muitas vezes, condição administrativa para fazê-los. Então, no ano 2005, reativamos o laboratório e realizamos novamente a prova de atividade fotográfica, um projeto apoiado por Fundação Vitae. Invitamos a Mark Strange, conservador da Biblioteca Nacional de Nova Zelândia, para vir ao Brasil e trabalhar com nós nesta atividade. Pero hicimos os testes e novamente não foi possível continuar. Nossos equipamentos, desde que saímos de nossa sede histórica, foram para o Museu de Astronomia, em Rio de Janeiro, onde estão utilizando a câmera e fazendo o trabalho de conservação e provas que se pode atuar em cooperação com outras instituições. Nós saímos do prédio de Santa Teresa em 2010, e então fomos por umas 3 salas em um edifício comercial. E aí não tínhamos onde trabalhar com nossos equipamentos, e foi necessário doná-los. E hicimos um trabalho administrativo imenso para donar nossos equipamentos para as pessoas e instituições certas, para assim o investimento, dinheiro público, ser absorvido em projetos iguais aos do centro, no âmbito de conservação e preservação de patrimônio. E aí está nossas tentativas de identificar os materiais nacionais e indicá-los para as instituições. Hasta hoje, é muito difícil encontrar papéis adequados e não há instituições que fazem provas. Normalmente, os materiais utilizados são alcalinos, não tão alcalinos, e não há hoje provedores em Brasil para ser os embalagens. E aí, cada instituição há que planear seu modelo e contratar um serviço para ser as proteções, com papéis, poliésteres e, vamos a dizer, algo mais adequado, mas não completamente testado. É impossível conseguir isto agora em Brasil. Os projetos de digitalização do centro no ano de 2007 foi equipado com um parque digital e hicimos vários projetos de digitalização de coleções. Um deles é do Centro de Documentação da Funarte, com uma coleção de 19.000 negativos 10 por 10, de atividades teatrais 1942 e 1974, que fazem parte do projeto Brasil Memória das Artes. Outro exemplo de trabalho foi o projeto realizado em conjunto com o Museu Imagem e Sonido de Goiás. Mira, o centro trabalha com várias instituições, não somente de Rio de Janeiro. Trabalhamos com o Museu Guelde, em Belém, Pará. Trabalhamos com o Museu Hipólito da Costa, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Museu Vitor Meirelles, em Santa Catarina. Instituições de São Paulo, de Rio, de Minas Gerais. Nosso trabalho, nosso propósito era atender a todo, atender a todo o país. Nossa missão ha cambiado bastante. Eu não estou allá no centro mais, pero é inevitável falar nós, porque eu he trabalhado allá há 34 anos e hasta hoje eu sou uma colaboradora do projeto de Funarte. E então, todas as soluções foram empleadas para a conservação de los álbuns fotográficos. Então, as metodologias de cada procedimento foram treinadas, divulgadas e são parte de um estándar CCPF adotado por las instituições.
Esto fue nuestro último trabajo técnico que hicimos ya en el centro de la ciudad de Río de Janeiro, cuando trabajamos en la colección del investigador alemán Kurt Niemann d'Anjou, que vivió entre 1905 y 1945, del Museu Nacional, un proyecto en asociación entre el Museu Nacional de la UFRJ, que es la Universidad Federal de Río de Janeiro, y Funarte, en 2015, sob la coordenación de la profesora del Museu Nacional de la Universidad, Tânia Clemente de Souza. Nosotros aí, um minuto, por favor, conservamos, higienizamos, acondicionamos e digitalizamos cerca de 600 negativos em vidro e flexível, nitrato e diacetatos. Esse trabalho volvió ao museu em 2015, pero depois o museu foi incendiado. Ustedes conhecem o que passou com o Museu Nacional em Brasil, e esta coleção tratada foi queimada, se perdeu. E o mais importante, apesar de todo a perda imensa da coleção do museu, esta coleção estava digitalizada. Então, a imagem ha permanecido. Hicimos isto graças a este projeto 2 anos antes do evento do incêndio. Divulgamos sistematicamente todos os resultados produzidos em nossas conferências, talleres, cursos, seminários e publicamos textos e cadernos técnicos, sempre atentos às demandas de investigação e necessidades de informação das instituições colaboradoras. Hemos realizado cientos de talleres sobre temas de conservação em todo o país. A imagem digital nos hizo repassar conceitos e programas de formação, com cursos e talleres específicos ao tema, oferecido especialmente nas últimas décadas. Alguns de nossos temas: Introdução à Conservação de Fotografia, administrado por Clara Mociaro, que hoje é a conservadora do Instituto Moreira Salles, em Brasil, instituição que tem agora como seu gestor de coleções Milá Schisler, e por mim, que estou aqui com vocês agora, falando sobre a trajetória de Funarte. Neste curso, falamos sobre fatores de deterioro das coleções fotográficas, diagnóstico de conservação, procedimentos de limpeza e pequenas reparações. Isto ocorreu na Sociedade Fluminense de Fotografia, que é uma instituição, como se diz, sem lucros, que não lucrativa, que é uma instituição que ensina fotografia, é centenária, e nosso curso passou em 2015, quando trabalhamos com vários membros da sociedade. Outro tema foi o uso criativo das coleções fotográficas com Pedro Vasques. Talleres foram realizados no Museu da República e Instituto Brasileiro de Museus, e em Rio de Janeiro, e no Museu da Universidade Federal de Alagoas, no Museu Theo Brandão, pela direita. Outros workshops de fotografia digital sobre fluxo de trabalho e boas práticas de fotografia digital, desde a captura RAW até o arquivo, preservação de fotografias digitais, impressão fotográfica digital. Estas imagens são do professor Milá Schisler, aqui, e o professor Marcos Issa. Ambos trabalharam com nós como professores em esses programas de capacitação. Aqui seguimos, vemos a Patrícia de Filipe,
que, junto a Milar Schisler e Marcos Issa, ministraram talleres na Cineteca Brasileira, em São Paulo. E o taller de fotografia digital com o professor Milar Schisler na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ou seja, estamos sempre a apresentar opções de programas e atualizamos nossos temas de acordo com a evolução tecnológica e o que se demanda necessário para a preservação e tentamos fazê-lo em diferentes pontos do país, em parceria com instituições públicas ou privadas. Um novo eje temático foi o trabalho que fizemos em 2015 com o tema Fotografia, Periferia e Memória, dentro do programa Formação Funarte, que foi realizado nas regiões Norte e Noroeste. Aqui as imagens da equipe CCPF e dos alunos do Museu da República, é o professor Dante Gastoloni, que já vou apresentar no próximo slide, e do que se trata este projeto Fotografia, Periferia e Memória. Nós chamamos ao professor Dante Gastoloni, que é coordenador pedagógico da Escola de Fotógrafos Populares, que foi criada na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, um trabalho realizado por el Observatório de Favelas, instituição que albergava a Escola de Fotógrafos Populares, e lá a Agência de Imagens del Pueblo, criada em 2004 por el fotógrafo João Roberto Ripper, que alcançou repercussões constantes e significativas em Brasil e em estrangeiro. Nós começamos a trabalhar a questão da memória. Conhecíamos a situação da escola e da Agência de Imagens del Pueblo, que é uma agência conectada à Escola de Fotógrafos. Então, decidimos apoiar este projeto e a pensar a fotografia de uma outra maneira, pero sempre conectados com a preocupação com a memória social, a preservação e conservação de nossas coleções. E, fundamentalmente, promover o fotógrafo. São fotógrafos jovens, em sua maioria, que foram coordenadores de oficinas e viajaram o país promovendo lá fotografia. Um projeto muito importante em nossa trajetória. Eu estou tentando falar em espanhol, desculpe, pero vamos lá. Sempre desde... Oi? Samuel? No, decía que estaba bien, estaba bien. Eu estou tentando. Por muitos anos, Solange Zúñiga, nossa mentora que pensou o Centro de Conservação, falava com nós sobre a cooperação com a Latinoamérica. E durante os primeiros anos do centro, todo nosso material didático foi traduzido para o espanhol, como, por exemplo, o vídeo Negativos de Vidro, Conservação, de 1993, que está disponível em YouTube, não está disponível no sítio de Funarte. E há outras duas publicações, Introdução à Preservação e Conservação de Arquivos Fotográficos, Técnicas, Métodos e Materiais, que foi uma publicação publicada em 1988 por Funarte, de autoria de Sérgio Burghi, com minha colaboração de pesquisa. E foi disseminada por toda a América Latina e apoio, a instituição Apoio, que hoje é o Apoio Online, publicou em seus boletins partes em boletins, em vários boletins, em sequência. E, então, foi uma publicação também traduzida em Argentina por o Encontro de Verazategui e muito disseminado. E a outra publicação é o Manual de Acondicionamento de Material Fotográfico, de autoria de Márcia Mello e Maristela Pessoa,
que muestra o resultado de nossas pesquisas para a produção de acondicionamento de material fotográfico e desenhos que, juntos a las pruebas de los papeles, orientavam as instituições em como proteger seus materiais. Então, vocês veem, aqui é o vídeo negativos de vidro. E há também os quadernos técnicos de conservação fotográfica, que estão disponíveis no sítio de Funarte, abaixo. E o caderno técnico número 1 traz o treinamento para a conservação fotográfica, a orientação do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica de la Funarte, toda a nossa metodologia de treinamentos que nós utilizávamos naquele momento, e hasta hoje, muito do que hicimos é praticado, e o guião do vídeo negativos de vídeo conservação. O número 2 traz preservação fotográfica, métodos básicos para salvaguardar seus acervos, de Nora Kennedy e Peter Bustardo, normas para a exposição de fotografias, de Nora Kennedy, e a preservação da fotografia na era eletrônica, de Peter Bustardo. O caderno 3, uma nova disciplina, a conservação de fotografia, por Anne Cartier-Bresson, e conservação de fotografia, por Luiz Pavão. Então, isto foi interrompido em 1997, com o segundo seminário internacional. Depois, volvimos a publicar, solamente em 2009, que hicimos também o número 4 e o número 5, que não estão aqui. Hasta 2007, hicimos uma nova edição, após interromper em el ano anterior. Foram várias edições, eu não vou acordar a hora. Pero aí, em 2009, publicamos o Diagnóstico de Conservação em Coleções Fotográficas. Em 2011, de Clara Mociaro, professora de nossa equipe. Em 2011, as práticas de montagem de fotografias contemporâneas, de Sylvie Penichon, Martin Ungers e Alison Murray. E, em 2016, o uso criativo de acervos fotográficos por Pedro Vasquez. Todas estas publicações estão disponíveis no sítio mostrado de Funarte. Em 2019, publicamos também o Dicionário Técnico da Fotografia Clássica, de Pedro Carpe Vasquez, com mais de 1000 verbetes com significado de termos técnicos da fotografia clássica e a definição de seus instrumentos, processos e elementos estruturares. A fotografia clássica é aqui compreendida como pré-digital, desde os primeiros processos do século XIX hasta as tradicionais fotografias de base química e suporte de papel ou película. E para terminar, hoje o centro é mais conciso em quanto a personal e estrutura física, o que nos hizo cambiar nossa estratégia. Perdimos nossa sede, perdimos nossos ateliês, então pensamos em uma outra maneira de trabalhar para a preservação de acervos fotográficos em Brasil. E aí, por muitos anos, incluso com Solange Zúñiga, que estava viva, nos ajudou a escrever parte deste edital. Este modelo é muito distinto do modelo que começamos a ser com Solange. E quando Solange estava com nós outros, não tinha esse nome. Depois, quando Solange falece, nós outros hicimos novo formato possível, de acordo com o Estatuto de Funarte, e demos seu nome a este edital. Hoje temos um aviso público Beca Funarte para fomentar a conservação fotográfica Solange Zúñiga em 2019. O segundo foi em 2020 e aberto a todo o país. O processo de seleção inclui, a próxima edição será em 2022, a terceira,
Inclui proyectos de investigación con textos en los campos de conservación y preservación fotográfica. Com esta iniciativa, Funarte pretende promover a produção de bibliografia dirigida a profissionais e estudantes destas áreas, assim como a estimular a difusão de conhecimentos e experiências relacionadas com estes temas. O processo de seleção inclui 3 módulos de competência. São eles: ações e estudos sobre conservação e restauração da fotografia em Brasil, ações e estudos sobre a digitalização e preservação digital de coleções fotográficas em Brasil, e 3, ações e estudos realizados sobre processos fotográficos históricos de los siglos XIX e XX. O produto final a desarrollar por los destinatários desta beca deverá ser um texto utilizando como estándar os cadernos técnicos de conservação fotográfica editados por Funarte. Esta coleção, coordenada e desenvolvida por CCPF, se pode descargar em o link que eu apresentei a vocês no portal da Funarte. E aqui está a equipe divulgadora: Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, da Fundação Biblioteca Nacional, Kate Valéria Tito, diretora do Museu de Imagem de Sonido de Goiás, Denise Stumvold, do Rio Grande do Sul, que trabalhou por anos no Museu Hipólito da Costa, em Porto Alegre, Aline Lacerda, que é a professora coordenadora da investigação, que eu sou becária em Fiocruz, em La Casa de Oswaldo Cruz, e Isabel Mendes e Cadiana Raposo, do Centro de Conservação. Também Betty Malta, da Fundação Joaquim Nabuco, Pernambuco. Todos nomes de referência na trajetória da conservação fotográfica em Brasil, seja no sul ou norte, instituições como bibliotecas, fundações, museus. A fotografia como produto tecnológico se transforma em seus 183 anos de história e por sua distinta materialidade, nosso objeto, base de estudos e investigações, é frágil e sempre desafiante. Durante muitos anos, CCPF e outras instituições companheiras, através de seus projetos e resultados, estabeleceram modelos de referência, como mencionei, um standard CCPF para a preservação através de cursos, capacitação, manuais, pruebas de papel e plástico, adesivos, identificação de provedores de materiais de qualidade, lineamentos, artículos e cadernos técnicos, sempre guiados por protocolos internacionais. Esse anúncio do edital surge para satisfazer essa necessidade de investigação e produção de conhecimento. Então, o centro não faz mais projetos, não tem mais talleres, mas trabalha para implementar investigação e disseminar informação através de investigação e publicação de cadernos técnicos destes resultados científicos dos projetos becários, e também com seu programa de capacitação. E neste segundo semestre vão acontecer uma série de talleres que vocês podem participar. Vai ser divulgado, já vou compartilhar, e também conferências que são oferecidas por la Funarte. Os desafios que enfrentou a equipe de servidores e colaboradores durante essas 4 décadas foram imensos, pero tivemos como estratégia a política implementada por o Instituto Nacional de Fotografia, INFOTO, como se lhe conhece, que nos guiou em este recorrido, tendo seus objetivos constantemente atualizados. Muitas graças e já estou disponível para perguntas. Muchas gracias, Sandra, por tu conferencia. Ha sido un placer poder oírte y escuchar la trayectoria de Funarte y tu trayectoria también dentro de esta institución que es
un ejemplo para el trabajo de conservación, preservación y acceso a la comunidad de los bienes fotográficos, patrimoniales y contemporáneos. Tenemos espacio para algún comentario, si es que los hay. Me dicen que hay algunos acá en Facebook. Si alguien quiere comentar aquí en Zoom, puede dejar los comentarios en el chat. Tenemos 2 minutos. Desculpa, yo hablé por No te demasiado. preocupes. Pero es más Eh, difícil para mí intentando hablar en español. Bien, es un saludo más bien de Isabel Méndez. Ah, Dice, sí. Sandra, no sé portugués, pero parabienes por tu bellísima trayectoria profesional en el Centro de Conservación y Preservación Fotográfica. Isabel Méndez es la actual coordinadora del centro. Súper. Y nosotras trabajamos por la memoria del centro y muchas de estas fotografías han sido digitalizadas por Isabel. Entonces era una sorpresa para ella, porque yo estoy utilizando imágenes que no han sido presentadas hace mucho. Súper. Viene otro comentario que lo están dejando en Facebook. Aquí en Zoom están medios tímidos. Jesús Lara, también felicitaciones y saludos a la siempre talentosa y guapa Sandra Baruki desde Guanajuato, México. Gracias, Super. Jesús. Un placer oírte. Sí, Fernando Osorio manda muchos abrazos, Sandra, para ti y nosotros también acá desde Chile, muy orgullosos de tu trabajo también. Muchas gracias. De alguna manera Fernando Osorio, sentimos desculpa. que hemos agarrado esa trayectoria y ese camino también. Fernando Osorio es parte de esta trayectoria, pero Fernando, yo no tenía una foto contigo en el Seminario Internacional. Si tienes, por favor, me envía para la próxima charla. Fernando estuvo con nosotros siempre. Así es. Claro que sí, dice. Bien. Ya son acá en Chile las 8, en México las 7, y si hay alguien de otros países, seguro que están de madrugada. Sí, sí. En Brasil, ¿qué hora es hoy? Ahora. Es ahora las 9. Ah, súper. Bien. Entonces, con mayor razón, Sandra, te agradecemos tu conferencia, tu presencia. Muchas gracias a los presentes y damos por concluida la jornada de hoy. Recuerden, mañana comenzamos a la misma hora. Se pueden comenzar a conectar ya a un cuarto para las 9, un cuarto para las Los 10, hora de videos, Chile. Samuel. ¿Sí? El video que es bien. Ah, queda un video, perdón. Perdón, queda un video, así que con ese video concluimos. Bueno, muchas gracias a todos y damos paso al video. Muchas gracias a ustedes. Un Gracias, placer. Sandra. Muchas gracias.